Amém? Glória a Deus. A gente terminou o último assunto, foram as heresias. Diga misericórdia. As heresias que contaminaram a igreja, tanto primitiva e que contamina até hoje a igreja do Senhor Jesus, infelizmente. A gente aprendeu também como combater essas heresias com bases bíblicas. A gente conseguiu desmentir, né? Desmentir seria usado para ir de encontro a essas teorias, né? Não pode nem ser chamado de ideia, porque para falar um absurdo daquele não tem que ter sido uma ideia. Só se for da do diabo, aí a gente fala que é uma ideia dele. Mas a gente pode ver ao longo da história da igreja, em geral, tanto primitiva quanto a igreja de hoje, vamos chamar de moderna, que as heresias é algo que o diabo ele vai tentando infiltrar, e que muitas das vezes ele consegue infiltrar dentro da igreja, para que de certa forma as pessoas elas comecem a ir de encontro com os princípios da palavra de Deus, com os princípios do reino de Deus. E o diabo muitas das vezes consegue. Para quem não sabe, eu já ouvi o pastor falar, um pastor falar que a relação sexual antes do casamento deve ser sim feita. Porque já está ali num processo, então não dá nada antes e depois. Algo que a gente sabe que é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que os princípios do reino de Deus diz para nós. Amém? Então hoje a gente vai introduzir os concílios, né? Os concílios, por assim dizer, eu vou ser bem sincero, bem sincero. Quando você estuda os concílios, você acaba descobrindo que a maior parte deles era por política. Né? Tinha essa desculpa de a gente vai ver o que está certo, o que é errado, a gente vai reunir os bispos das igrejas, vai reunir todo mundo e dizer isso é verdade, isso é mentira. Mas, no fundo, os governantes que convocavam os concílios era mais por um conceito de política. Ele não queria um Estado brigando com o outro. Ele não queria Alexandria brigando com Constantinopla. Então, o que ele fazia? Ele convocava todo mundo, os bispos, né? Não é a igreja toda. A gente tem que entender que os concílios eram os bispos. Era impossível, basicamente, a gente convocar a igreja inteira para sair, vamos supor, de Alexandria na época, para sair de Éfeso e até Constantinopla. As viagens eram muito longas, não tinha carro, não tinha, como é que eu vou dizer? Não tinha esses meios de transportes rápidos que nós temos hoje. Então as viagens eram muito longas. Levavam dias para chegar de uma cidade para outra. Né? O que a gente hoje em dia levaria, sei lá, 3, 4 horas para chegar, eles levavam 2 dias, um dia. Então era muito demorado. Então não tinha como levar uma igreja inteira. Entendeu? Não, vou levar a geração eleita inteira para ir lá na outra igreja para a gente decidir o que vai fazer. Era quase impossível. Então quem que ia? Os bispos de cada igreja. Amém? Até ao longo da história, até hoje, foram 21 concílios. Foram 21 concílios. Desses concílios, só anotar aqui. Vinte e um concílios ao longo da história. Desses 21, nós vamos falar dos 4 grandes. Amém? Porque assim, gente, teve concílio de Nicéia, teve Éfeso, teve Constantinopla I, Constantinopla II. Aí, então, daí para frente foram muitos ao longo da história. Mas a gente vai falar dos 4 grandes que definiram pilares da teologia, hoje que estudamos, das afirmações que nós temos hoje teológicas, concordando ou não, de algumas afirmações que fizeram
nos concílios como afirmação de um dos concílios de que Maria era sim mãe de Deus. Foi decidido isso em um concílio. Apesar de nós não concordarmos com essa visão, ela foi estabelecida como uma tese, como algo afirmativo dentro dos concílios. Mas se nós formos revisar, tudo que é decidido no concílio, ele só usava uma parte. Eu quero usar isso aqui que foi decidido, mas isso aqui não. Então era meio injusto. Ok? Porque a gente tratava de um assunto, que era cristologia, mas, isso aqui eu vou usar, mas isso aqui não. Então acaba que era sempre esse jogo de interesses ali em cima da verdade. Amém? Esses 4 grandes concílios aconteceram na antiguidade. Foram os 4 que estabeleceram. A gente vai falar, Ian, qual que é a data dos 4 concílios? A gente vai falar quando a gente estiver entrando melhor em cada um. Amém? Afinal do século V ali, 400 e pouquinho, a gente teve ali em torno do primeiro ali. Certo foi 325 ali depois de Cristo, mas beirando 400 ali, de 300 a 400 nós tivemos o primeiro concílio. Os grandes concílios, como eu já disse, era cristologia. Eles pegavam o Cristo para definir, Cristo é isso, Cristo é isso, Cristo é isso e Cristo é isso. Eram em cima da natureza de Cristo. Uma das heresias, como eu já disse, deu início a um concílio. Foi revoltante, por assim dizer, essa questão dessa grande heresia. Né? A gente tem 4 que aconteceram na antiguidade, 14 outros 14 que aconteceram na idade medieval, ali do século VI até o século XVI. Ali já era um concílio, era uma estratégia da igreja. A gente teve uma na idade moderna, o Concílio de Trento, né, que é os concílios que já se tornaram católicos, né, e na idade contemporânea, né, até atual, foram 2 concílios, os 2 no Vaticano. Então, os bispos das igrejas, eles foram até o Vaticano, na idade contemporânea, na idade atual, e lá eles decidiram o assunto que foi tratado nos concílios. Ian, por que não tem concílio? Por que a Igreja Católica hoje ainda tem os concílios, tem entre aspas, e a Igreja Cristã, a Igreja Protestante não tem? Meu irmão, porque é basicamente impossível isso acontecer. Porque imagina só, juntar cada pastor de cada igrejinha que a gente tem no Brasil, juntar num lugar só, é impossível basicamente. Porque a gente, por exemplo, pega uma rede muito grande de igrejas que costumam multiplicar muito, Assembleia de Deus. Cada pastorzinho ali representante, cada pastorzinho que eu digo não é para menosprezar, é para escrever igrejas pequenas. A gente pega cada pastor desse, chama todo mundo aí, leva lá para o seu. É muita igreja. Sim, mas é mais por uma questão também de que é impossível, basicamente. Sim. Então, é basicamente impossível. Agora, por exemplo, esses concílios são episcopais, né? Mas agora, por exemplo, a gente fazer um concílio da geração eleita. A gente convoca os pastores da geração eleita e fala, isso e isso é a base doutrinária da igreja, geração eleita. Agora, quando se trata da igreja protestante em geral, se torna muito difícil, basicamente impossível disso acontecer. Ok? Vamos para o nosso primeiro concílio, concílio de Niceia. Primeiro concílio ecumênico da história. Né? Começou com uma das grandes heresias que foram ditas no ano 325 depois de Cristo, Idade Antiga. Lembra que eu disse os concílios começaram de 300 a 400? Ali eles já tiveram esse tempo. É engraçado que esse concílio, né, também já começou com o interesse de uma estratégia política. Porque quando Constantino convocou o concílio,
Ele tinha acabado de unir todo o império. Aí se um estado, como eu disse, começasse a brigar com o outro, se tornaria muito chato. Eles queriam, porque é o seguinte, brigou, separou. Eles eram chatos, enjoados. Ah, não gosto de você, não vou mais ficar com você. E se entrar no meu território é peia. Então, eles eram desse jeito. Era muito orgulhoso, por assim dizer. Eles não tinham essa conversa de ter uma ideia diferente da sua. Então eles acabavam, entrou aqui, é peia, não quero você aqui. Então Constantino, ele olhou para aquilo ali e falou, cara, não vai ser legal, eu demorei muito tempo para reunir todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concílio, para reunir nossas ideias, a gente alinhar isso aí. Mas é mais por uma estratégia política. Amém? Primeiro ponto, como eu já disse, estratégia política. Constantino teve um grande trabalho em reunificar o império, pois estava dividido em 4 partes. Tetrarquias, né? 2 partes no Ocidente, 2 partes no Oriente. Alexandria tinha uma comunidade de judeus que traduziu o Antigo Testamento em hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Todo mundo que sabe o que é a Septuaginta? Já falou sobre ela? Já? Ainda não? Vocês vão ver com a pastora aí depois. Explicar a Septuaginta, que eu não tô afim. Mas tinha uma comunidade de judeus em Alexandria, que eles traduziram a Bíblia, né, por assim dizer, as palavras do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, assim, a gente tem que ter como panorama bíblico o Antigo Testamento é hebraico e aramaico, Novo Testamento é em grego. Amém? Aí, se algum abençoado quiser dar um de inteligente, não, mas aqui em Mateus, em hebraico, está escrito, sei lá, Shalom, e Shalom, mas irmão, mas não foi traduzido em hebraico, foi traduzido em grego. Pega a palavra em grego, porque tem gente que faz isso. Então acaba que esses erros teológicos, muitas das vezes, vêm por conta dessa pesquisar na tradução errada. Ah, porque eles eram judeus, então tem que ser tudo em hebraico. Não, a Bíblia foi traduzida no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, Novo Testamento grego. Amém? Olha só, lembra do arianismo, que é a grande heresia? Né? O Ário foi dado como pai das heresias. Então, o arianismo deu ao início do primeiro grande concílio. Ário acusa Alexandre de praticar o modalismo, ideia de que Deus é um, porém se apresenta em vários modos ao longo da história, como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse concílio, né, ele teve uma briga muito grande, porque Ário ele veio acusando já, ele veio para acusar. Aí ele falou: ó, você está falando aí que, perdão, eu perdi o nome aqui. Alexandre, Ário estava acusando Alexandre, ó, você está praticando aí um negócio que não que eu não concordo. E olha só, você vai ver em outros concílios também que eles tinham muito dessa questão de que eles não iam conversar com outro bispo. Eles mandavam cartas. E a carta, eles não ligavam se era ofensiva ou não. Eles só escreviam. Então, o primeiro concílio foi em cima do arianismo, que desafiou a Trindade, que o filho Jesus não era coeterno com o Pai. Então, esse concílio foi para decidir essa grande, como é que eu vou falar? Essa grande decisão, né? Tanto que no credo niceno, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, afirma que Cristo tinha a mesma natureza que Deus Pai. Então, essa discussão de Ário com Alexandre apresentou suas teses, Ário também apresenta suas teses perante o grande concílio, e lá eles decidem que a ideia de que Deus é 3 pessoas diferentes, porém é um só, todos são coexistenciais com Deus, sendo ele um só, se tornou
a ideia principal e essa heresia do arianismo foi combatida. Amém? Então esse foi o primeiro grande concílio ecumênico da história. Eu trouxe ele curto porque se a gente ficou se atendo muito a detalhes desnecessários, por assim dizer, a gente vai acabar enrolando muito. Amém? Vamos para o próximo concílio. Oi? Sim, eu vou apresentar mais para frente. Não. O Credo Niceno, gente, está aqui, ó. Eu trouxe ele, escrito em grego, ok? Ele está aqui, ele está traduzido embaixo também. O Credo Niceno eu trouxe para quem quiser ler depois. Essa aula de hoje vai ser bem curtinha, bem tranquila. Pelo fato da última aula das heresias terem sido muito longa, então pretendo ser mais breve nessa aqui. Amém? Segundo grande concílio, concílio de Constantinopla. Constantinopla I. Amém? Esse concílio foi de duração um dos maiores. Ele deu início no ano 381 depois de Cristo. Foi na parte do Oriente de Roma que esse concílio aconteceu, na cidade de Constantinopla. Como eu disse, ele foi um dos maiores. Foram 3 meses de discussão, de falação. Eles falaram bastante. Teodósio I, imperador romano, nasceu em 11 de janeiro de 347 depois de Cristo. Morreu ali. Foi interessante, ele morreu no mesmo mês que ele nasceu, dia 17 de janeiro de 395. Governou de 379 a 392. Esse assunto que eles vão falar aqui, a existência da Trindade novamente. Eles vão trazer de novo essa questão da Trindade, sempre tentando atacar a questão da Trindade. E também o papel do Espírito Santo. Amém? Foi estabelecido o papel do Espírito Santo, a personificação. Nós entendemos hoje que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Que Deus colocou como nosso mediador, como consolador, aquele que intercede por nós. Amém? Então, por isso que eu falo. O Espírito Santo, meu amigo, meu Senhor, a quem nós amamos, nós sempre respeitamos. Infelizmente, hoje em dia no Brasil, infelizmente, foi colocado uma teoria, uma tese de que existe meio que um pódio, por assim dizer, que Deus está em primeiro lugar, de que Cristo está em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Mas não é assim que funciona. Ambos estão no mesmo nível. Ambos estão e devem ser adorados da mesma forma. Quando nós colocamos esse pódio no Espírito Santo, nós estamos entristecendo ele. O Espírito Santo tem ciúme de nós, aquele em que nós choramos, pedimos para que ele venha e refresque nossa alma, refresque o nosso ânimo. É ele quem faz isso.
Cristo foi e deixou ele. Eu gosto de dizer que se existisse um pódio, Cristo não teria deixado a terra nas mãos, os santos nas mãos do Espírito Santo, porque ele precisaria de alguém que viesse da mesma forma, do mesmo nível, do mesmo poder que ele. Tanto quanto que ele diz, é necessário que eu vá para que outro venha. Então nós não podemos dizer que o Espírito Santo está em um patamar abaixo. Amém? E nesse concílio de Constantinopla, o assunto foi Trindade de novo, contestando a Trindade, né? E o papel do Espírito Santo. Existe um credo, né? Que a Igreja Católica fez em grego, que diz e afirma a existência. Né? Se você vai ver, existe no credo niceno, bem no finalzinho da primeira frase, to Kyrion, tos epuion, que ele é o Senhor e fonte da vida. Estabelece o Espírito Santo como o Senhor que criou e que se deu fonte de vida. Essas duas palavrinhas aqui, perdão, essas duas no final, são das frases que foram pegas como muito importante, que é to Kyrion, tos epoion, ou tos epoion, que é Senhor e fonte da vida. Amém? Então a Igreja Católica faz esse credo, estabelecendo a majestade do Espírito Santo. E era muito necessário deixar isso bem claro para a igreja. Porque é o seguinte, as pessoas, a gente sabe que existe uma coisa chamada efeito manada. Se eu reúno um grupo de 5 pessoas, eu já fiz isso mais de uma vez. Se a gente pega, vai para o shopping, reúne um grupo de 5 pessoas, começa a aplaudir, coloca uma pessoa no meio, começa a aplaudir ela, todo mundo vai começar a aplaudir. Porque é o efeito manada. Então, se não for dito para as pessoas que o Espírito Santo é Senhor, que o Espírito Santo é uma majestade, as pessoas elas vão começar a desprezar e elas vão espalhando isso uma para as outras. Amém? Estabelecem o Espírito Santo como Senhor, fazem esse credo niceno. O teólogo que iria ajudar nas discussões, que é o Brasílio de Cesareia, né, que também fez parte de Nicéia. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o concílio de Éfeso, nosso terceiro grande concílio. Deixa eu só ver se aqui, porque uma das histórias eu anotei. Aqui, tá. Esse. Concílio de Éfeso. Amém? Concílio de Éfeso, na cidade, obviamente, de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo. Aí está a grande discussão, que até hoje se mantém entre os teólogos, que é a igreja protestante e a igreja católica, que é Theotokos ou Christotokos. Deixa eu escrever aqui a palavrinha. Só achar espaço aqui. Presta o plano aí, por favor. O Concílio de Éfeso foi também uma grande discussão por conta disso. Isso aqui, ó.
Só soltar o microfone aqui, porque senão eu fico balançando o quadro e não consigo escrever. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Essas duas palavrinhas em grego foi tema do grande concílio, e eu vou explicar um pouquinho da história. O concílio de Éfeso teve início quando o bispo Cirilo, de Alexandria, grava esse nome, o bispo Cirilo é de Alexandria, para a gente não confundir. Cirilo. Acho que não conheço nenhum Cirilo do Rio Grande do Sul. Eu conheço, não sei quem que é, gente. Tomou conhecimento das afirmações de Nestório, que negava o título Theotokos a Maria, sustentando que ela era mãe de Jesus, enquanto homem, mas não mãe de Deus. Ou seja, Bispo Cirilo fez uma carta, tomou o conhecimento, né, das afirmações de Nestório, que negava esse título, de que Maria era mãe de Deus. Falava que ele tomou conhecimento de que Nestório, eu falo que Nestório foi um homem levantado por Deus para ir contra essa tese demoníaca. Falo mesmo. Processa. É que nem o pastor Eliseu. Me processa. Me estressa. O pastor Eliseu é mais demais. Aí ele foi contra isso aqui. De afirmação de que Maria era mãe de Deus. Porque naquela época já era falado, Maria é mãe de Deus. Esses tempos atrás eu rolando a For You do TikTok, apareceu para mim, né, um padre, não sei quem que é, nem quero saber quem que é, ele fique lá e eu aqui, falando que Maria era sim mãe de Deus e que Deus fazia vontade de Maria, que se Maria quisesse, Deus tinha que fazer, porque Maria mandava em Deus. Aí ele ainda fala porque Maria e Deus nunca podem ter os desejos diferentes. Então Deus obedece sim ele fala a senhora deles, em mim não entende nada. Ele fala, então, Maria, ele fala, Nossa Senhora manda em Deus. E tá, ele falando sério. E eu assistindo aquilo, eu falo, misericórdia. Eu amo as almas das pessoas, só que tem umas que eu desejo que abra o tobogã, vá direto. Nem dê tchau. Benção para quem tiver. Não pega impulso nem para. Vai direto. Porque isso é muito sério. Pra falar isso, e esse vídeo estava repercutindo muito na For You do TikTok. As pessoas assistem aquilo, escutam a explicação, não têm ciência da verdade do que é a palavra de Deus, e elas vão lá e acreditam, né, livremente nessas heresias absurdas. Diga misericórdia aí. Vamos continuar a história? Diante dessa declaração, Cirilo enviou uma carta a Nestório exigindo a representação de sua posição. Ou seja, ele estava exigindo que Nestório pedisse perdão
sobre a afirmação que ele fez. Cirilo foi lá com a maior cara de pau, cara lavada, que o pessoal, o pai fala, a gente tem que passar óleo, que é óleo de peroba na cara e fazer. Ele teve essa audácia, mandou lá para Nestório, sem mais nem menos, super ofensivo, falou: tu vai pegar isso que tu disse, tu vai pedir perdão em rede aberta, se tivesse televisão naquela época, tu vai pedir perdão em rede aberta e vai afirmar que Maria é sim mãe de Deus. Triste para ele, não foi isso que aconteceu. Por isso que eu quis anotar, eu amei essa novela. Gente, se fizerem uma série disso, eu assisto. E eu gosto de imaginar Cirilis, a treta. Nossa, eu acho massa demais. Acho muito louco. Eu gosto de imaginar também um dos valentes de Davi matando uma pá de gente, o sangue grudou a espada na mão dele, ele saiu matando um monte. Eu gosto de imaginar a pancada. Sim, até hoje. A afirmação deles é que Maria é mãe de Deus. É, a resposta é o diabo. O diabo um dia chegou no. Sim, uma das discussões para quem gosta, né, de assistir e ter curiosidade bíblica, o canal da Rádio Musical é muito bom. Nós temos lá o pastor César Cavalcante, grande teólogo, acho que hoje em dia a gente classifica como um dos maiores do Brasil. Pastor Juliano Fraga. Em assunto de escatologia, eu gosto só de escutar. Eu sou curioso. Minha mãe não gosta. Eu gosto. Mas no resto, grande homem de Deus, muitas palavras, muita bênção, dentre vários outros pastores e assuntos muito legais. Dentre eles, lembra que eu falei para vocês da teoria de que Cristo não deve ser adorado? Tem um debate lá que fala, né, e que é em cima da palavra proskineu, né, que é uma palavra que remete à adoração, a louvor, a se prostrar, a se curvar. Está lá. Foi lá que eu tive base de escrever em um dos meus materiais a respeito de louvor e adoração. Então é muito legal. Você vai lá, você assiste, mata a curiosidade. Amém? Vamos continuar com a briga aqui. No entanto, Nestório decidiu não modificar o seu ensino. Em resposta, Cirilo redigiu uma segunda carta, enviando também uma cópia ao bispo de Roma, Celestino, que compartilhou, o bispo de Roma é Celestino. Olha só, que compartilhou sua perspectiva. Posteriormente, Cirilo encaminhou uma terceira carta, na qual condenava explicitamente as posições de Nestório, diante da crescente controvérsia. O imperador interveio e convocou o terceiro concílio ecumênico da história, realizado na cidade de Éfeso. Olha só, entretanto, um evento significativo marcou o revelador do concílio. João de Antioquia, perdão, viajei, que apoiava as ideias de Nestório, não conseguiu chegar a tempo, assim como outros bispos que compartilhavam da mesma visão. Desta forma, Nestório encontrou-se praticamente isolado na disputa teológica. Quando João finalmente chegou, as deliberações já haviam sido planejadas por Cirilo e as reportagens de Nestório haviam sido oficializadas. Na tentativa de amenizar o conflito, o imperador buscou promover uma reconciliação entre João de Antioquia e Cirilo de Alexandria. No entanto, o estágio foi desconfortável a Nestório, que acabou sendo exilado no deserto do Egito e posteriormente considerado um dos maiores hereges da história da igreja. Ou seja, Nestório só queria dizer uma verdade. E nesse concílio, como ele não tinha apoio, ele apanhou, literalmente. Bateram nele. Como ele estava sozinho, não tinha quem apoiasse, porque os concílios era muita gente.
Eles reuniam todo mundo numa sala enorme e ficavam debatendo com o outro. Mas não é isso que isso aqui diz. Então eles ficavam nisso. E como Nestório estava basicamente sozinho, partiram para cima dele. E ó, além de tudo, ele ainda foi exilado no Egito. Olha só, quando João, que apoiava as ideias dele, já, na verdade, Cirilo, juntamente com, com o imperador de... Foi o imperador? É. João, perdão, Cirilo planejou tudo, até fez o concílio muito rápido, porque ele sabia que quem apoiava ele não ia chegar a tempo. Então o que ele fez? Ele acelerou tudo para que Nestório ficasse sozinho. Se ele ficasse sozinho, não tinha apoio, não tinha como ninguém apoiar a ideia dele. Não tinha quem gritasse por ele lá sentado, porque eles podiam fazer isso. Ele estava sozinho. Nisso, quebraram Nestório e ainda exilaram ele no deserto. O autor da ideia, 428, surgiu a ideia de que Maria não era mãe de Deus. Quem falou foi Nestório, como eu disse. Ele afirma que Maria era apenas mãe de Jesus e não de Deus. Cristotocos, né? Esse debate teve alguns personagens, como eu já li, o bispo Cirilo, bispo de Alexandria, que era a favor da ideia, Teotocos, Nestório. Olha só, ele não era bispo, Nestório não era bispo, ele era arcebispo de Constantinopla, que criou a ideia de Cristotocos. Bispo João de Antioquia, que apoiava a ideia Cristotocos. Amém? Então ali a gente teve esse grande debate. Infelizmente, foi estabelecida a ideia Teotocos, que é essa tese de que Maria é mãe de Deus. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco. Na Bíblia fala e nos dá a entender que Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Se Deus sempre existiu, não tem como Deus ter mãe. Me dá um versículo na Bíblia que fala que Maria é mãe de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Aí alguns vão falar, não, mas se ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Ela é mãe de Jesus, homem. Mãe de Jesus, carne. Os católicos também acreditam que, que José era apenas, vou falar bem rasgado, que José era apenas um personagem, alguém que tinha que proteger Maria, porque quem era esposo de Maria, não está aqui Maria, não sei porque eu estou apontando, Maria, vou escrever Maria para poder apontar. Eu gosto de apontar. De que quem era esposo de Maria era o Espírito Santo. E que o Espírito Santo teve relações sexuais com Maria, para que Jesus pudesse nascer. E Maria, como não podia ficar sozinha, porque naquela época, os judeus, uma mulher que engravidava, ela não era casada, era tida como adúltera. Ia manchar, Maria podia ser apedrejada, e etc. Então, o que José era? Esse personagem, essa capa para proteger Maria. Então, falavam que Maria é esposa do Espírito Santo. Ele teve relações sexuais com Maria para que Jesus pudesse ser introduzido no mundo. Que o Espírito Santo não somente plantou essa semente, mas ele teve que ter relações. É terrível o trem desse, é ruim de escutar, mas é o que é o discurso deles.
que ela se manteve virgem até quando ela foi assunta aos céus, ou seja, ela não morreu, ela subiu, foi para cima, foi de arrasta para cima. Só que não morreu, arrasta para cima. Deus pegou ela e vai. Então, gente, olha, é muito preocupante, porque eu gosto de deixar as coisas engraçadas, porque se a gente falar sério, olha, é chato. Eu gosto de rir. Eu gosto de tirar sarro. Só que assim, gente, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, elas são cegas com isso aqui. Muitos católicos, eles são cegos com isso. Eles não sabem, né? Ah, olha só, dessa eu não sabia. Ah, eu vou falar que pegaram da Septuaginta também? Porque, gente, que é o seguinte, olha só, essa eu não sabia. De que eles falavam que os irmãos de Jesus, que a Bíblia menciona, eram primos de Jesus, não eram irmãos. Ah, eu vi isso aí. Pois é, eles eram só primos, não irmãos de sangue. Aí eu perguntei, se aí eles pegaram na Septuaginta? Aí a pastora, eu falei, é por isso. Então assim, gente, como eu sempre digo, muitas pessoas que estão dentro da igreja católica, elas não fazem ideia de como surgiu essas ideias, de que teve esses debates, de que tem outras teorias, de que a Bíblia em si diz isso. Pastor, né, quando o senhor saiu da igreja católica porque o senhor leu, né? Começou a ler a Bíblia e foi contra as ideias. Que é o que exatamente a palavra de Deus diz. Que é conhecereis a verdade vos. Então, nós não temos, quando a gente vê um. Pelo jeito. Gente, é porque assim, gente, você pode ver ao longo da história, é sempre. É porque hoje, como os hereges estão introduzidos dentro da igreja protestante, a gente está falando da igreja agora, em si, evangélica, dos apóstolos. O diabo começou a colocar os hereges aqui dentro. E é a mesma tentativa disfarçada de escandalizar a Cristo. Ou é Cristo não deve ser adorado, ou Cristo teve relação com a mulher do poço, ou que Cristo, até hoje, muitas dizem que Cristo não era verdadeiro, não era carnal, Cristo era uma imagem. Então é sempre essa questão de banalizar. E é o que eu sempre tento colocar, é que muitas das pessoas, elas não têm ideia da história, do contexto. Você pode olhar, só os padres eles sabem. Só os padres têm ciência, e alguns ainda, de que esses debates aconteceram. Aí chega uma pessoa que é leiga, por assim dizer, vai para uma igreja católica, e o que ela aprende lá dentro é o que ela vai levar para a vida toda. É que nem quando você entra na escola, você aprende matemática, você aprende português, e isso você leva para a vida toda. Então é o que a pessoa ela entra lá e ela aprende. Ela não lê a Bíblia, ela não lê, ela aprende a rezar o Ave Maria, ela aprende a rezar dos outros santos, que eu não faço ideia onde que surgiu tanto santo. Então acaba que eles não têm essa consciência.
E muitas pessoas hoje, de dentro da igreja cristã, protestante, o que fazem? Desvalorizam as pessoas. Só é o católico, não quero nem chegar perto dele. Por quê? Porque a pessoa ela não tem ciência do que ela está vivendo. Eu tenho colegas, por assim dizer, que jogaram bola comigo, que jogam vôlei comigo, que são católicos. Eu converso com eles normalmente. Tem um rapaz que eu estou tentando trazer para a igreja, que ele é católico, que ele está se relacionando com uma menina que é da igreja. Acho que é adventista a igreja que ele está se relacionando. Dois extremos muito diferentes. Assim. Sim. Esse sentido de conhecer, a gente também tem várias brigas dele no em Gênesis, que fala que Adão conheceu a mulher. Esse conhecer tem a ver com uma relação sexual, né? E aí tem pessoas que batem, falam que Adão não se relacionou com ela primeiro. Então assim, gente, enfim. Vamos para o quarto e último grande para a gente estar encerrando, ok? É o Concílio de Calcedônia. Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. É. Olha só, esse aqui também é bem viajado. Esse concílio é bem viajado. Porque o nome do cara já mostra que ele é meio viajado das ideias. Eudíquio. Eudíquio. Nome bonito, quem quiser ideia para dar nome pro filho. Eudíquio. Nome muito lindo. Eudíquio pegou e disse, né, que a carne de Jesus não era uma carne comum, era uma carne divina e que não veio de Maria. Ou seja, ele afirmou, não sei da onde, não sei porquê nem quando, que Jesus era uma carne normal que não veio de Maria. Era uma carne divina que não veio, que não proveio de Maria. Agora como? Eu não sei. Jesus nasceu só o osso e veio a carne depois. Eu não sei, gente. Isso aí você pergunta, não vai perguntar para ele porque eu acho que ele não está no céu. Olha só, esse concílio teve mais de 500 bispos. Concílio. Esse concílio teve mais de 500 bispos, então era muita gente. Muita gente. Porque é o seguinte, tocou em Maria, todo mundo vinha. Tocou nesses assuntos, todo mundo vinha. Então juntou 500 bispos numa igreja para discutir isso aí. Olha só o tanto de gente falando. E não tinha microfone na época, tá? A gente tem que lembrar disso aí. Só que, não, sabe por que não era uma bagunça? Que quando a gente estuda a acústica dos locais, até mesmo os locais onde Paulo pregava,
né, que Paulo era dentro de arena, se você vê a acústica, por que as pessoas conseguiam escutar nas arenas, nas grandes arenas, quando os cristãos eram jogados, por assim dizer, nas arenas, por que as pessoas escutavam o leão rugindo, ossos quebrando, membros se desfazendo? Por quê? Porque a acústica da arena, quem está no meio, o som expande. Então Paulo não precisava ficar gritando no meio da arena que ele pregava. Porque até hoje existem arenas como as que Paulo pregava, que a pessoa chega lá com o celular, ela deixa encostado, onde ficavam os bancos, e ela começa a falar. E o som é muito alto. A gente estuda a acústica das igrejas, como que as paredes são feitas, é tudo projetado, é tudo cálculo. Você fala lá e o som ecoa enormemente. Pode ter 600 mil pessoas. Dependendo do jeito que é feita a acústica, você fala lá de boa. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, aquele tanto de gente falava. Diferentemente de quando, por exemplo, um exército estava lá inteirinho, a informação de tropa para atacar uma cidade. Aí, por exemplo, na cena de filme, só mostra lá da frente o guerreiro falando: Ei, hoje, não sei o que, não sei o que, nós vamos atacar. Ele falava daquele tanto. Não era desse jeito, gente. Não era desse jeito. Eles falavam por sinais, mas tinha, por exemplo, o chefe do exército falava aqui, tinha fulano que ficava atrás de mais ali no número de soldados que repetia o que ele falava e repetia até o final. Só que, olha só, 500 bispos. A gente tem muita gente aí. Este concílio teve várias discussões teológicas. Lembra que eu falei que um concílio só ele não vai tratar somente de um assunto específico? Então eles emendavam esse em vários outros. Esse concílio teve várias menções, né, teológicas também, e frases, por exemplo, de Cirilo, que já tinha falecido, e de João de Antioquia. Tá? Mas, para encerrar, neste concílio ficou estabelecido, determinado que Maria era mãe de Deus, de que Cristo era um só, porém tinha duas naturezas, divina e da carne, que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Amém? E Jesus tinha também uma carne normal, que era muito viajada essa ideia. Então eles acabaram não aceitando. Amém? A carne, para dizer que a carne não era normal e não veio de Maria. É mãe de todo mundo, ela me pariu, eu não tô nem sabendo. Parabéns. Era uma carne divina, não veio de Maria. Gente, a gente passou só um pouquinho do horário, né? Vamos ficar de pé, amém? Jesus era um só, porém ele era 100% humano e 100% divino, entendeu? É porque eles tinham a ideia de que Cristo não era humano, que a carne de Cristo era divina, que mais que não proveio de Maria. Agora, como que proveio, não sei. A carne não era nem de primeira, era do início. A pastora vai falar algumas coisinhas, mas posso só orar aqui para encerrar minha parte? Hã? Tá bom? Então, gente, da minha parte, é isso. A pastora vai encerrar. Amém?
Pode sentar aí só um pouquinho, gente. Não, é rapidinho. A gente ainda tem um tempinho. O que eu queria falar para vocês? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Quem estudou o livro de Atos vai saber responder isso. Na verdade, qual foi esses concílios que foram falados foram realizados depois que a igreja já tinha uma estrutura de igreja. Mas existiu um concílio primeiro do que todos os outros. Alguém saberia me dizer qual foi esse concílio? O primeiro. Quem estudou o livro de Atos vai saber. Não? É Atos capítulo 15. Fala sobre o concílio de Jerusalém. E a primeira discussão, então, no meio do povo, era sobre a circuncisão. Por quê? Porque os judeus estavam se convertendo. Mas os gentios, que não eram judeus, também estavam se convertendo. E a discussão era o seguinte: os judeus que já eram convertidos diziam, para que eles fossem salvos, eles deveriam ser circuncidados. Não, depois. Aí o que acontece? Eles estavam dizendo, a discussão era o seguinte: como que eles vão ser salvos sem circuncidar? Não, tem que passar pela circuncisão. Só que a circuncisão era o quê? Era um ritual religioso judaico. E aí a discussão era o seguinte: mas se agora a salvação não é mais pelo rito religioso, mas pela fé em Jesus Cristo, por que a gente tem que obrigar os gentios a serem circuncidados? Entendeu? Então a primeira discussão da igreja foi essa, sobre a circuncisão dos gentios, se eles deveriam ou não passar por isso. Então os líderes da igreja se reuniram em Jerusalém e lá Pedro discursou, e logo depois de Pedro, Tiago também discursou, e aí ficou decidido então que eles não iriam impor mais nenhum outro jugo sobre os gentios que estavam vindo para Cristo e se tornando igreja, né? E aí eles decidiram o seguinte, vamos abrir lá Atos 15, para a gente ver qual foi a decisão deles. Olha só. Eles decidiram o seguinte. Atos 15, no versículo, a partir do versículo 28, ó a conclusão do concílio de Jerusalém. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais jugo algum, senão estas coisas necessárias, que rejeitei as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes destas coisas, e que tudo lhes vá bem. Tendo-lhes eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Né? E aí depois é que fala, Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Então, se alguém te perguntar qual foi o primeiro de todos, Concílio de Jerusalém.
né? Mas, por exemplo, aqui a gente percebe que foram os concílios depois do imperador Constantino. Aí vocês lembram que foi através do imperador Constantino que a igreja que antes era considerada uma igreja católica, apostólica, passou a ser romana. Então, esses concílios que foram citados aqui, eles estão depois dessa estrutura, que já era uma estrutura de ser considerado a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? O que acontece? Eu só queria também falar, eu acho muito importante ler, porque, por exemplo, todos esses concílios, eles tinham uma definição, tipo assim, eles não saíam, eles não encerravam o concílio sem uma conclusão, entende? Por isso que alguns deles vão demorar muito tempo, porque eles ficavam ali até eles entrarem num acordo sobre as coisas. Amém? E, por exemplo, a gente conhece uma reza da Igreja Católica que fala assim, ó: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa reza da Igreja Católica é a conclusão do primeiro concílio de Nicéia. Entendeu? Então essa reza, só que essa reza ela é incompleta, no caso, porque a conclusão ela é muito mais abrangente. Eu vou ler aqui para vocês terem a noção, tá? Eles vão dizer assim, ó: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vierão a existir, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, que para nós homens e para nossa salvação desceu, se fez carne, se fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e haverá de julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, aos que dizem, pois, existir quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio à existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é imutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza, ou seja, considera anátema, considera amaldiçoado. Então eles falavam tudo aquilo que eles iriam crer e tudo aquilo que eles estavam condenando. Então, nesse credo niceno, eles estabelecem isso. A gente crê em Jesus, que Jesus é da mesma substância que Deus, que ele não é um ser criado, que ele é Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Aí ele diz, e todos aqueles que dizem ao contrário disso, todos aqueles que dizem que Jesus foi criado, entendeu? Que ele é de uma outra substância, que não a substância de Deus, a esses nós consideramos amaldiçoados. Então, os concílios, eles eram importantes por causa disso, porque eles estabeleciam doutrina. Amém? A questão da trindade é a mesma coisa, né? Então, por isso que o que a gente crê hoje, os fundamentos da nossa teologia, é importante a gente conhecer os concílios, porque tudo que a gente fala hoje
a respeito de cristianismo foi definido nos concílios que foram feitos lá antigamente. Amém? E aí, a única situação, igual o Ian falou, né, que como esses concílios eles já eram dentro de uma estrutura de Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente, dentro disso a gente vai encontrar as questões que para nós é complicada, como as questões acerca de Maria, né? Por exemplo, eu só queria ler alguns textos aqui rapidinho para vocês. Não tem como Maria ter permanecido virgem e ela não ter tido filhos. Por exemplo, Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Por que eu queria ler esse texto? Porque o livro de Judas que a gente encontra na Bíblia não foi escrito por Judas Iscariotes, como algumas pessoas pensam. Hã? Esse Judas que escreve o livro de Judas é esse Judas, irmão de Jesus. Entendeu? Não. O Tiago também. O Tiago que escreveu Tiago. O Tiago que escreveu Tiago também é um dos irmãos de Jesus. E isso é porque a Bíblia não menciona o nome das irmãs, né? Só o nome dos irmãos. Tinha irmã também. Né? Então, gente, o que os católicos dizem para defender, né, a tese deles? Eles dizem que essa palavra irmãos, no original grego, ela é adelphos. E essa palavra, ela tem uma abrangência, ela significa irmãos de sangue, mas também significa, por exemplo, compatriota, primo, entendeu? Então é por isso que eles dizem que pode ser que não sejam irmãos, né? Mas o texto ele é muito claro. E depois nós temos mais evidentemente, né, os irmãos de Jesus escrevendo livros que estão na Bíblia, né? Então não tem como a gente negar isso. Não, ele é o segundo Adão. Não, mas aí nesse caso essa é uma questão bíblica mesmo. Por quê? O livro de Romanos traz Jesus dessa maneira, que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão é o homem perfeito que Deus criou, mas que foi corrompido pelo pecado. Então, quando Jesus vem e a Bíblia declara ele como sendo o segundo Adão, é porque nele nós podemos recuperar aquela perfeição que o homem tinha antes do pecado. Entendeu? Nós podemos recuperar o quê? O acesso que aquele Adão tinha a Deus. A gente pode recuperar a justificação que aquele Adão tinha diante de Deus. Entendeu? É por isso que Jesus é chamado assim de segundo Adão, porque através da vida dele de santificação, de santidade, e a sua morte e ressurreição, todo aquele que crê nele passa a ter uma vida como aquele primeiro Adão tinha. Entendeu? Aquele primeiro Adão que foi corrompido pelo pecado. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida, gente? E aí, enquanto vocês têm uma dúvida, deixa eu só colocar mais uma lenha nessa fogueira. É porque já existia a igreja, já existia a igreja de Constantinopla, que era em Constantinopla, e tinha, eu estou tentando me lembrar agora, teve um momento da história em que a própria Igreja Católica ela se divide. Tanto é que depois essa divisão é que vai dar origem à Igreja Anglicana e à Igreja Ortodoxa. Dentro da própria Igreja Católica tem essa divisão. Tanto é que hoje, na verdade, hoje existe uma outra subdivisão dentro da Igreja Católica, que é a Igreja Carismática.
A igreja carismática, ela está dentro da igreja católica, porém ela não crê em tudo que a igreja católica crê. Gente, é o seguinte, olha só, para vocês terem uma noção, esses dias eu ouvi uma palavra de um padre no TikTok, ele falando assim, que hoje a Arca da Aliança é Maria. E aí ele fez todas as referências, que do mesmo jeito que a Arca da Aliança foi de Jerusalém para a Judéia, Maria também, quando ficou grávida, foi para a Judéia. E aí ele fala que a Arca da Aliança carregava as tábuas da lei e Maria carregava no ventre, né, a própria lei que é Cristo. E aí ele falou assim, para provar que tudo isso que eu estou falando é verdade, Apocalipse 12 vai dizer assim, no final do versículo 11, do capítulo 11, versículo 19, diz: Abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Houve relâmpagos, vozes e trovões, ou seja, no final do capítulo 11, está dizendo que João vê a arca da aliança. Aí no versículo 1 do capítulo 12 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aí eles falam que essa mulher aqui é Maria. Eles afirmam que essa mulher aqui, que está grávida, né, que tem uma coroa de 12 estrelas, que tem o sol e a lua debaixo dos seus pés, é Maria. Né? Só que, por que a gente não consegue enxergar isso? Porque durante toda a palavra de Deus, a gente consegue observar que quando Deus se refere à sua igreja, ele trata ela como uma mulher, como uma noiva, né? Então, a tipificação da igreja é a mulher, né? Então, quando a gente olha para Apocalipse 12, quem que gerou Jesus? A igreja. Jesus veio por causa da igreja. Então, espiritualmente falando, quem gera Jesus é a igreja, né? Alguns vão dizer que essa mulher é Israel, mas não tem como ser Israel também. Depois tem mais outros detalhes que nos dão a entender que não tem como ser. Por quê? Porque essa mulher que a Bíblia diz, depois ela vai lutar contra o dragão para que se cumpra a profecia lá de Gênesis, quando Deus fala para a mulher que você pisará. Lembra que ele fala assim, ela vai te morder na serpente, fala, ela vai te morder o calcanhar, mas você pisará na sua cabeça. Qual que era aquela profecia? Deus está falando, a última igreja, ela vai ser atingida, mas ela também é ela que vai pisar. Amém? Então, para que se cumpra essa profecia, é que Apocalipse 12 está falando que essa mulher vai lutar, vai guerrear contra o dragão, mas o Senhor vai trazer livramento para ela. Então, para que as profecias se encaixem, não tem como ser Maria, não tem como ser Israel, é a igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais alguma dúvida para a gente poder orar e encerrar? Não? Vamos embora. Vamos ficar de pé agora. Glória a Deus.